Boa noite. Semana passada nós fizemos aqui umas brincadeiras aqui com o Zé Maria Nogueira, inclusive está nos assistindo, né, Zé? Vai preparando mais um repertório aí para a gente fazer, que foi aprovado, viu? Muita gente gostou. E acontece o seguinte, muita gente teve uns casos pitorescos aí que parece que algumas pessoas gostaram e outras não gostaram. Nós fizemos, né, uma crítica, mas uma crítica construtiva. Nós apresentamos aqui um quadro cômico, né, um teatro, sobre o mau vendedor, e depois, logo após, nós fizemos um quadro do bom vendedor, né, apelidamos tem um funcionário beija-flor, né, que não para em lugar nenhum, tem o pé de chumbo, né, que não sai do lugar. Então, você falou que foi para mim, então, não, é mera coincidência. Então, é importante que todos vocês que estiverem nos assistindo a partir da próxima, daqui a alguns dias, eu vou anunciar com bastante antecedência, porque o programa foi aprovado, e o Zé Maria Nogueira está fazendo lá escrevendo um livro, fazendo um roteiro muito interessante. E não é só sobre o mau e o bom funcionário, não, tem o mau e o bom patrão também. Nós vamos também falar sobre isso. Então é interessante que as pessoas, quando assistir, vejam de forma construtiva, porque muita gente que está aí no seu primeiro emprego, às vezes ele pode, né, aprender, porque hoje eu falo o seguinte, o programa Conexão Empresarial, eu já falei e repito, é um espaço aberto aos empresários, amigos, parceiros comerciais. E qual que é o objetivo? O objetivo é simplesmente dar esse espaço para as pessoas para vir aqui falar sobre seus projetos, falar sobre os seus... Muita gente fala desafios, né? Eu falo problema, eu falo a coisa da raiz da palavra, problemas, que hoje o mundo é cheio de problema. E principalmente para o empresário, né? Todos vocês sabem que o empresário hoje está penando. Qualidade de vida de empresário hoje não chega... até é difícil a gente falar sobre qualidade de vida, porque muita gente pensa que ter qualidade de vida é fazer viagens internacionais, num transatlântico, ter uma limusine. Não é qualidade de vida, não é isso não. Qualidade de vida que eu me refiro é a pessoa deitar, dormir, ter 2 horas de almoço, ir feliz para o trabalho, né? Quando vai para casa... tem prazer de ficar no trabalho até altas horas, 8, 10 horas da noite, que gosta do trabalho. Isso é qualidade de vida. Então, esse programa realmente é para abrir esse espaço, né, para os empresários virem aqui elogiar, criticar, dar sugestões, apresentar projetos, falar se o poder público está atrapalhando, está ajudando, a burocracia da máquina pública. Tudo isso faz parte dentro desse contexto aí empresarial. E é importante que haja participação de todos vocês. E não é só do grande empresário, tem o servidor público, municipal, estadual, da União, tem também prestadores de serviço, inclusive até só para lembrar aqui, que daqui a algumas semanas o programa Conexão Empresarial vai criar um prêmio aí para o melhor garçom de Divinópolis. Então vocês aí, telespectadores, já podem ir catalogando aí os nomes aí dos melhores garçons, Conexão Empresarial vai dar um prêmio. Será R$500. R$500, e vão ser doados por 10 empresas. Então, as empresas que tiveram, os empresários, né, os donos de bares aí, com certeza que pode tirar aí R$50 do bolso aí, vão fazer um caixinho de R$500 e dar para o garçom, porque ele merece. Né? O garçom é aquele que chega e traz a cerveja na sua mesa, muita gente não dá gorjeta para ele, e ele merecia, né? Então, o programa vai fazer essa homenagem aí para daqui a algumas semanas. E hoje nós não vamos fazer aquele teatrinho, não. Hoje nós estamos com uma pessoa aqui muito séria, pessoa empresária de sucesso, acho que é o maior empreendedor aqui de Divinópolis. Vocês devem estar curiosos, né? Vamos apresentar então aqui, que está ao meu lado, o famoso Eduardo Santos, presidente do grupo Ciafal. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Geraldo. É um prazer estar aqui com você, para poder externar um pouco da experiência vivida como empresário. Eu só acho que você foi um pouco exagerado nos elogios, eu não chegaria a tanto.
mas que a gente tem sempre o prazer de estar sempre lutando e trabalhando em prol dessa cidade, podendo gerar emprego e renda, e distribuir renda. Isso certamente faz parte do escopo da nossa profissão. Eduardo, você não imagina a honra que você me deu quando você aceitou o convite para vir aqui. Porque eu sempre falo o seguinte, se todo brasileiro, todo empreendedor, todo empresário se espelhasse em algumas pessoas aqui de Divinópolis, que nós temos aqui, eu acho que o Eduardo Santos, nós temos vários nomes aí, né? E o Valquir do ABC, o Valdemar, o Marco Aurélio Notini e dezenas de outros aí. São os motores da economia. Então, pessoas que têm essa linha de raciocínio de dedicar a sua vida mais pelo prazer de fomentar a economia local, gerar emprego, é o que gera, é a fonte geradora de riqueza. Essas pessoas nós temos que aplaudir, porque nem sempre essas pessoas fazem isso por dinheiro. Aliás, muito mais ajudam do que recebem. E o Eduardo não é porque está aqui do meu lado, mas é uma pessoa que toda a cidade conhece pelo seu grande coração, que ele herdou do seu pai, né, o saudoso Wilson Santos, que fundou a Ciafal exatamente 50 anos atrás. Nós vamos falar aqui um pouquinho, eu estou falando muito, o Eduardo agora vai falar um pouquinho dele. Quem que é o Eduardo? Como que surgiu a Ciafal? Eduardo, agora a palavra é toda sua. Eu sou filho do Wilson Santos, com toda a honra e todo o prazer, e de Dona Berenice Fonseca Santos. Filho mais velho. Tive que assumir um pepino que foi a Ciafal com o falecimento prematuro do meu pai, com 59 anos. Estou à frente da empresa já há 28 anos, e a Ciafal tem rigorosamente a minha idade. Eu completei 50 anos e a Ciafal também. E foi talvez um grande desafio para mim, porque foi exatamente no ano em que eu me formei como engenheiro mecânico, e praticamente sem nenhuma experiência empresarial, e eu tive pouca oportunidade de absorver a experiência que meu pai possuía. Meu pai era um comerciante nato, com uma perspicácia e uma visão comercial extremamente aguçada, e eu não tinha essa característica, eu nunca fui um grande comerciante. Eu talvez tenha partido mais pelo intuito e pela vontade de empreender. Com isso, nós fizemos com que a Ciafal se transformasse numa empresa produtora de laminados de alta qualidade, e que tem hoje pelo menos 2.500 clientes ativos em todo o território nacional, de Porto Alegre a Manaus, com uma grande eficiência logística, que é o que faz com que a Ciafal se desponte nesse mercado com um diferencial que tem o padrão de qualidade estándar, onde todas as empresas têm que seguir um padrão de norma, onde o preço é um preço equilibrado dentro da concorrência, que é extremamente acirrada. O que nos torna diferente é exatamente a logística. Muito bem. Eduardo, você disse, né, quando seu pai faleceu, você teve que assumir a Ciafal. Você, quando assumiu, você tinha quantos anos? 21 para 22 anos. 21 para 22. A sua irmã Denise também ajuda você na Ciafal? Ajuda sim. Nós éramos 3 irmãos, eu perdi um irmão 2 anos depois do falecimento da morte do meu pai, que faleceu de acidente de carro em 1986, que era 2 anos mais jovem que eu, e a Denise, hoje, que é a minha irmã caçula, trabalha na Ciafal comigo, me ajuda na estruturação do meu departamento comercial, e
tá pegando gosto pela coisa. Tá muito bom. Denise, se estiver nos assistindo, um abraço para você. Edu, a Ceafal hoje produz que tipo minha palavra? De perfil? De perfil. Vocês trabalham com os laminados que vocês fazem, é cantoneira, ferro chato, redondo? A Ceafal produz barras chatas, cantoneiras e redondos mecânicos. Com uma vasta linha de bitolas em termos de redondos. O trefilado não, só o mecânico. O trefilado é um segundo estágio após a laminação. Então está próximo. Se quiser fazer, está fácil. Eu vendo o meu produto como matéria-prima para os trefiladores para que utilizem para utilizações industriais. A gente produz hoje aços de alta qualidade, inclusive para a indústria petrolífera, indústria de automobilística, indústria de implementos agrícolas, construção civil e indústria mecânica de um modo geral. Eu produzo perfis para a indústria da construção civil. Eu ainda não produzo vergalhão para a construção civil, mas isso faz parte de um futuro, se Deus quiser, próximo. Deixa eu te falar, esse espírito empreendedor que você tem, você herdou foi do seu pai? Eu não sei se isso é uma certa insanidade. O fato de empreender, ele impõe, como você disse no início do programa, uma série de sacrifícios. Esses sacrifícios passam por, às vezes, viagens intermináveis, agendas extremamente lotadas, sacrifício do contato familiar, que é uma das questões que sempre me incomodaram muito, mas que eu sempre procurei estar medindo as duas questões para estar próximo das pessoas que eu amo. Eu sinceramente acho que o empreendedorismo já estava na veia do meu pai, mas eu acho que é o prazer de poder servir. O fato de você ter 1.200 pessoas trabalhando de forma direta com você, e que você pode estar gerando emprego e contribuindo para que essas pessoas possam voltar para os seus lares, levando recursos para fazer a manutenção de suas famílias, isso é o maior prazer do empreendedorismo para mim. Você tem realmente um compromisso social muito grande, né? Porque a responsabilidade que se adquire quando você passa a ter um CNPJ é fantástica. Muita gente, às vezes, abre uma empresa e essa empresa não dura um ano, já fecha as portas, né? A maioria, 50%, parece que existe um estudo oficial aí, que eu já ouvi isso aí, que 50% fecham as portas antes dos 3 anos. E ser proprietário de uma siderúrgica, de uma cearia, realmente não é para qualquer pessoa, né? Porque não tem como você montar uma cearia, uma siderúrgica pequena, você já tem que começar grande, né? Porque imagina, por exemplo, teve uma vez que eu pensei em montar uma siderúrgica, sabe, Eduardo? Aí falaram assim, não, você tem que montar, tem que ter um alto forno, tem que ter um alto forno. Eu pensei assim, não, vou começar pequenininho, começo com um baixo forno, aí não tem jeito, não. Isso é para descontrair, viu? Tá um baixo forno. Você tem uma empresa lá em Pará de Minas, Cisan, é lá em Pará de Minas? Em Pará de Minas. Cisan é o quê? Siderúrgica? Ela começou de uma sociedade... A Ceafal sempre foi uma relaminadora de aço. Eu comprava aços de terceiros e produziam os nossos perfis. E o objetivo de verticalizar a nossa produção, ou seja, eu municiar as minhas laminações com a nossa própria matéria-prima, fez com que nós buscássemos uma alternativa de autossuprimento. Para se produzir aço, existem 2 rotas produtivas. Uma delas é a utilização de sucata com fornos elétricos. E uma segunda rota é a utilização de ferro-gusa, aonde você, só como para elucidar um pouco o que é o ferro-gusa é uma liga de ferro-carbono, aonde você, por um processo de redução, retira o ferro contido no minério de ferro.
ela tem 95% de ferro e 4,5% de carbono. O que converte o ferro gusa em aço é a retirada desse carbono. Olha, eu achava que era o contrário. Não, o carbono ele faz com que o produto se torne quebradiço, ou seja, ele não tem maleabilidade. Eu não posso dobrar o ferro gusa. Não é flexível. Então você tem que ter uma parte no processo que se chama aciaria, aonde você, através do oxigênio, retira esse carbono contido para que o aço possa ter maleabilidade. Então, quando eu precisava conhecer um pouco do processo, porque eu não militava no segmento de ferro gusa. Em 1993, eu fui convidado pelo saudoso Paulo Rocha, da Siderúrgica Santa Maria, a participar com ele de uma sociedade que era a aquisição de um alto forno que funcionava em Pará de Minas, que estava paralisado em Pará de Minas. E assim foi o início da minha caminhada como produtor de ferro gusa. Du, nós vamos continuar esse mesmo assunto daqui um minutinho após o intervalo. Para quem ligou a televisão agora, hoje o entrevistado é Eduardo Santos, que é o presidente do grupo Ciafal. Eduardo, você é Cisan, vamos voltar no assunto da Cisan. Por que escolheu Pará de Minas? Na realidade, não fui eu que escolhi Pará de Minas, acho que foi Pará de Minas que me escolheu. Quando nós resolvemos, eu e Paulo Rocha, iniciarmos essa empreitada, quando a gente comprou o alto forno, e nós fizemos toda a reformulação, toda a montagem dela, já era um forno pré-existente, já era um forno que existia lá. E eu tinha como objetivo, como eu já comecei a contar no bloco anterior, que era adquirir um pouco de experiência a respeito de ferro gusa para que eu pudesse utilizar esse produto como matéria-prima para a Ciafal ter os seus laminados. E o que é uma característica, por que só existem altos fornos em Minas Gerais, no Pará ou no Maranhão? É porque, obrigatoriamente, a logística do minério de ferro ela é onerosa para a produção, então você tem que ter os altos fornos sempre próximos das jazidas de minério de ferro. Por isso o setor centro-oeste e a região noroeste de Minas Gerais concentram quase a totalidade da produção de ferro gusa de Minas Gerais, que é basicamente Sete Lagoas, Divinópolis e as cidades próximas. Quando a gente empreendeu, nós iniciamos esse processo, eu produzi ferro gusa lá até o ano de 2005, quando nós resolvemos iniciar lá uma construção de uma aciaria, que foi talvez o mais arrojado e mais vultuoso de todos os empreendimentos que eu tenho realizado na minha vida. O ferro gusa, ele serve de termômetro para você avaliar a economia, se ela está aquecida ou se está estável em um país, né? Porque eu acho que se o ferro gusa vai bem, o resto do país vai bem. O setor siderúrgico, vamos dizer melhor assim. Porque quando as siderúrgicas fecham, aí vai haver com certeza que vai haver menos dinheiro circulando na economia do país. Estou certo ou estou errado? Eu não posso fazer essa correlação. Eu acho que o segmento de ferro gusa é um segmento extremamente importante para o país, mas ele convive com um problema estrutural. O setor de ferro gusa, ele tem uma capacidade instalada 2 vezes maior do que o consumo interno do seu produto. Ou seja, o segmento de ferro gusa depende do mercado internacional que se exporte de 50% a 55% da sua produção. Em todas as épocas em que o segmento teve crises, de alguma maneira o segmento internacional
afetou o segmento de ferro-gusa, seja por questões cambiais, seja por questões mercadológicas no mercado internacional, seja por dificuldades logísticas ou por algum desbalanceamento das duas principais fontes de matéria-prima, que são carvão e minério. Então, eu diria que a crise está diretamente ligada a alguma dificuldade, ou seja, até hoje não conseguiram revogar a lei da oferta e procura. Não tem como, né? Enquanto você tiver um produto para abastecer o mercado interno, onde a oferta supere a demanda, você vai ter um produto que não consegue se impor com relação a preço. E o número de compradores são muito restritos. O Brasil tem praticamente 5 ou 6 compradores de ferro-gusa e que isso faz com que balize o preço. Então é um segmento que fica sempre na mão dos compradores internos e à mercê do mercado internacional. Pelo que eu entendi aí, você diz o seguinte: o consumo interno, ele oscila entre 50%, 45% e 50%. E o restante aí vai para o mercado externo. Isso, não é isso? Então exatamente. Depende aí de uma série de fatores para que haja um equilíbrio, né? Para que se mantenha a siderúrgica funcionando, porque senão vai haver aí vamos dizer o seguinte: a pessoa, o empreendedor que trabalha na área siderúrgica, quando está inviável a exportação, ele é obrigado não, isso é entre aspas, né? Ou ele tem que ter um capital altíssimo para ele armazenar aquilo no seu pátio, né? Esperar uma oportunidade melhor para ele exportar, ou então ele tem que reduzir a produção, não é isso? Os volumes são tão altos que é inviável essa questão de se estocar para esperar uma melhor oportunidade do mercado. Mas pode reduzir a produção? Pode se reduzir a alguns níveis, mas não abaixo de 15%, 20%. Você continua ainda havendo a superoferta. E o que eu acho que maximizou ainda mais a crise do segmento de ferro-gusa é porque o principal cliente brasileiro desse produto era os Estados Unidos. E que sabidamente convive ainda hoje com uma crise econômica extremamente forte. E eu acho que deveria servir de exemplo para o país o que está vivendo Europa e Estados Unidos. O Brasil está contribuindo de forma maciça para que as indústrias brasileiras deixem o país ou parem de produzir. A desindustrialização nacional hoje é uma característica real, ou seja, nós perdemos competitividade. As empresas brasileiras, por uma série de fatores, seja energia elétrica 2,5 vezes mais cara que a da Coreia, 7 vezes mais cara que a da China, uma relação de trabalhista extremamente desgastada e complexa. Eu acho que o país viveu ganhos sociais extremamente relevantes, mas tem que se lembrar que alguém tem que pagar essa conta. Estamos vendo exemplos como França, estamos vendo exemplos como uma série de países europeus, onde os ganhos sociais, que são sempre irreversíveis, estão levando o país à bancarrota, ou seja, as empresas locais não conseguem pagar mais o salário dos seus funcionários. Então, nós estamos convivendo com os tigres asiáticos nos engolindo, seja nas importações, inclusive fomentadas por alguns estados da federação, oferecendo incentivos para que se traga produtos de fora. Ou seja, temos que abrir o olho, porque as nossas indústrias estão passando por momentos de extrema dificuldade. Eu já falei algumas vezes, Eduardo, é o seguinte: eu trabalho no ramo da construção civil, setor. Hoje, a G-Máquinas, estamos com 4 locadoras, temos Bom Despacho no Itaúna, 2 em Divinópolis. Hoje a G-Máquinas é a maior locadora de máquinas hoje da região centro-oeste de Minas Gerais. E a gente está sempre acompanhando aí a evolução desses acontecimentos aí, de importações, né, de China e outros países. O que está acontecendo? Olha só o que aconteceu. As indústrias, os fabricantes de equipamentos de construção civil foram sucateadas, porque os produtos chineses chegaram com preços altamente competitivos. Simplesmente fecharam as portas. Hoje,
os grandes fabricantes daquelas ferramentas elétricas, acabadores de superfície, maioria, 95% desses produtos hoje são importados principalmente da China. O que acontece? O dia que a China, a gente não sabe o dia da manhã, mas se houver uma greve no setor produtivo da China, o Brasil, o mundo para, porque não vai haver peças de reposição. Todo mundo todos os países do mundo estão se tornando reféns São reféns. Eu não diria só a China, eu diria que nós estamos hoje começando a conviver de forma incisiva com Coreia, com Malásia, com todos os países ali que estão, Índia. A Índia está vindo aí, né? Está todo mundo chegando. Vai engolir a China. Está todo mundo Agora, chegando. olha só, para reforçar mais ainda, você falou leis trabalhistas. As leis trabalhistas têm que ser revistas, porque me parece, não tenho certeza que não é minha área, não é minha competência, me parece que é de 1940, as leis trabalhistas aí de Getúlio Vargas. Pô, o Brasil cresceu, o mundo mudou, nós temos que renovar, nós precisamos de cabeças inteligentes, nós estamos precisando de competitividade. Nós estamos, 11 anos atrás, não utilizávamos a internet. Hoje, nós estamos a grande velocidade, mas o Brasil, a burocracia do serviço público está travando o progresso. Então, inevitavelmente, o Brasil será um exemplo que está acontecendo hoje. Você citou aí, Grécia, Espanha, quem mais você falou? Tem mais outros países aí, né? A Europa hoje está A Europa, de modo geral, França, Itália. A Europa Itália. faliu. A verdade é essa. Eu não acredito que o Brasil vai sair fora dessa rotina. Por quê? O governo, os nossos governantes, né, os deputados, né, os doutores da lei, têm que pensar em incentivar o setor produtivo. Como é que incentiva o setor produtivo? Discutindo, vamos fazer um fórum, vamos ver se o empresário está satisfeito com essas leis trabalhistas super protecionistas, com a indústria da multa que generalizou nesse país aí, que isso aí é uma coisa que tem que ser pensado, gente. Não é assim, estão matando a galinha dos ovos de ouro, pensem nisso, está errado, tem que haver equilíbrio, nós temos que... Trabalho e capital tem que ser equilibrado, tem que ser bom para os dois lados, não pode tirar o sangue de um e passar para outro, não é tirando dinheiro do rico e dando para o pobre, não é assim que funciona. Então, não adianta a gente ficar falando aqui também e vocês ficar ouvindo aí. O que é que nós precisamos fazer? Mobilização, união do setor produtivo. Vamos falar um negócio? O setor produtivo da siderurgia, os empresários que trabalham no setor da siderúrgica são unidos? A classe é unida? Não, é um segmento que tem um bom diálogo, tem uma boa conversa, só que você não consegue união quando falta pão. Quando começa a faltar, quando a situação começa a ficar apertada, é o salve-se quem puder, cada um tenta... Quando falta pão, não tem união. Quando falta pão, não tem cultura. Ninguém vai para a escola de barriga vazia. Então, não deixe faltar o pão, porque se faltar o pão, só Deus sabe o que vai acontecer. Eduardo? Eu considero, Geraldo, só uma parte nisso aí, eu acho que foi extremamente importante o resgate das classes C, D e E no Brasil. Houve uma evolução de classes no país e isso foi muito importante porque não existe como conviver miséria. A miséria que o país passava, nós precisávamos resgatar essas pessoas, dar dignidade para as pessoas. Eu só acho que precisam haver regras um pouco mais claras. Não adianta, nós estamos começando a conviver com um momento um pouco complexo, porque os nossos números inflacionaram muito. Os nossos preços de construção de metro quadrado no Brasil hoje são superiores à maioria dos países do mundo, ou seja, houve uma inflação imobiliária no país. E isso pode nos custar muito caro no futuro próximo. Nós vamos continuar esse assunto daqui um minutinho após o intervalo. Um abraço aí, o Leides, nosso amigo que está aqui, ele e o Wilson, presidente da ACOM. Eduardo, realmente, esse resgate, né, que a classe C, D e E, esse crescimento do poder aquisitivo, isso aí foi muito bom. E eu acho que tem que melhorar mais ainda. Mas não pode tirar de uma fonte
que vai onerar a questão do setor produtivo de uma forma lesiva. Não pode, não é assim, não é por aí. Tem que se criar mecanismos para que não vou falar proletário não, mas é para aquela pessoa que não tem uma vida digna, para que ela consiga ter um salário que tenha uma boa alimentação, coloque os filhos numa boa escola, tenha um bom carro, uma boa moradia, e isso é fundamental para um país que cresça de uma forma salutar, porque todo crescimento, Tancredo Neves falou uma frase, que sem teto qualquer crescimento é em vão. Então eu acho que isso é por aí mesmo, tem que ser seguindo essa linha de raciocínio, porém tem que ser pensado uma forma de humanizar as leis e sacrificar menos quem trabalha no setor produtivo. Não isso aí é um assunto para ser discutido amplamente aí com os senhores governantes, senhores deputados, porque é por aí que o Brasil cresce, um crescimento real. Não é que esse crescimento, uma bolha que qualquer hora pode estourar e a coisa afundar. Né? Eu não segregaria, Geraldo, segmentos da sociedade, porque eu acho que todos eles são complementares. Não existe patrão sem empregado e não existe empregado sem patrão. As duas coisas elas têm que conviver de forma harmoniosa. Exatamente. E isso houve uma evolução, para mim, muito clara no país. Eu só acho que a gente não pode extrapolar. Nós temos que aprender com o erro dos outros. Nós estamos convivendo com problemas na França hoje extremamente graves e de solução, e praticamente insolúveis. A sociedade não concebe mais retroagir nos ganhos sociais conquistados ao longo de muitos anos. E o país não consegue pagar. Então eles têm que chegar numa situação que hoje é quase de confronto. Eduardo, mas olha só, eu também sou um empregador. O que eu sinto que aconteceu de uns anos para cá? Que os sindicatos, eles radicalizaram e criou-se um divisor, julgando de lá a classe patronal e do outro lado a classe trabalhadora. Está errado. Nós temos que dar as mãos, não pode criar um divisor aí, julgar um para um lado, um contra o outro. Não é um contra o outro, os dois têm que trabalhar de braços dados. Tem que trabalhar de braços, não é assim, a coisa... Está tudo errado. Eu acho que o Brasil tem coisa errada demais para corrigir e eu não canso de falar. Olha, essa geração nova que está vindo aí não pode deixar se contaminar por essas mazelas, essa linha de raciocínio que está vindo de cima para baixo, porque hoje querem nos implantar aquela falsa ideia de que o certo é errado e o errado está certo. Está tudo virado de cabeça para baixo. Mas você tem boas pessoas hoje, mesmo no sindicalismo, você tem pessoas coerentes. Isso está fazendo com que, inclusive, haja uma evolução sindical. Mas olha só, se eu tiver na sua área, eu não sei se está acontecendo isso, mas em alguns segmentos da construção civil está acontecendo. Aqueles grandes profissionais, que eles chamavam de oficiais, né, que aquelas pessoas que trabalhavam num torno mecânico, que as pessoas que trabalhavam eram exímios profissionais, estão em extinção. E essa geração nova que está vindo aí não está conseguindo substituir esses profissionais que aposentaram. Então, algumas empresas do Sul, Santa Catarina, do Paraná, que fabricam betoneiras e outras coisinhas aí, eles estão resgatando, chamando de volta aquelas pessoas que aposentaram, porque não tem novos profissionais, não tem pessoas qualificadas para substituir as que estão saindo do mercado de trabalho. Então, o que está acontecendo? Isso aí é um reflexo, Eduardo, que eu acho, é um ponto de vista meu, das leis mal feitas. Eu acho que o Brasil tem leis burras, mas muito burras. Veja bem, nós estávamos conversando agora mesmo. Toma-se medidas, querendo copiar o modelo europeu, o país do primeiro mundo, mas não dá sequência no programa. Uma lei que ficou pela metade, né? Não pode trabalhar abaixo de 16 anos. Tem que ser na escola. Mas cadê a escola? Cadê a escola com qualidade? Cadê a cultura? Ler e escrever não é suficiente, não. Saber ler e escrever, todo bandido, todo ladrão, todo assassino sabe ler e escrever. Então, não é por aí. Tem que implantar um projeto, fazer um projeto de cultura educacional, de profissionalismo, disciplinar, cultura de honestidade, cultura política. Tem que mudar a cabeça, não precisamos de mudar isso aí, não pode ser desse jeito. Eu fico assim meio alterado, não repara não, quando eu estou ficando doido ainda não, mas eu fico contrariado quando eu vejo as coisas erradas, você ter que engolir aquilo goela abaixo, não, mas é a lei, mas rasga essa lei e faz outra, pô. Eu acho que fácil. Eu acho que é muito importante que se tenha consciência de que
um país, para ter um crescimento sustentável, ele tem que ter cultura, saúde e distribuição de renda. Sem que esses Muito três bem. pilares não estejam equacionados, dificilmente a gente vai ter um país justo no futuro. Olha, o tempo passa rápido, senhor. Nós já vamos aqui, já daqui a pouquinho terminando já o terceiro bloco. Eduardo, olha, esse ponto de vista seu aí, eu quero te parabenizar, viu? Porque a gente conversa com muita gente aí, tal, pouquíssimas pessoas têm essa visão que você tem. Você conta nos dedos as pessoas que enxergam isso aí. Então tem que te parabenizar mesmo, tem que te valorizar. Eu acho que a cidade, sabe, o Estado, a União tem que pôr tapete vermelho para todas as pessoas que têm esse espírito empreendedor. Porque eu não gostaria nunca de estar no lugar do Eduardo. Nunca, 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 nunca. Nem eu. Olha, se você fosse escolher um país para você montar uma empresa, qual país você escolheria? O Brasil, de Escolheria novo. o Brasil. Escolheria. Apesar de todas as dificuldades, eu acho que ser brasileiro é uma característica que me envaidece. Tá vendo por que A tem força de luta. Tá vendo por que tem que pôr tapete vermelho para ele? A vida de um empresário não é esse mar de rosas que todo mundo pensa, não. E além desse patriotismo que ele tem. Então, vamos pensar direitinho aí, né? Vamos mobilizar as pessoas que estão nos assistindo, vamos cobrar dos deputados, né? Vocês, eleitores, para que promovam mudanças inteligentes, porque não é toda mudança que é inteligente, não. Tem mudanças que é um retrocesso violento. Então nós precisamos cobrar resultado. Vocês chegam na época da eleição, vocês têm que escolher bem seus candidatos e depois cobrar resultado. Não é simplesmente estar com o voto e virar as costas. Vocês estão assinando um cheque em branco, vocês estão assinando uma procuração e depois vira as costas e larga e o Brasil vai à deriva, igualzinho imagina um navio à deriva sem uma pessoa no leme. O povo é assim, o povo é desunido, é desorganizado. Eduardo, falando de política, cara, você sabe que o sonho de muita gente aqui em Joinville é ver você na política, né? Eu não sei quem são essas pessoas, mas sei, pode ser, cara, que... Eu sei. Eu sou um termômetro aí para avaliar como é, o que o povo pensa, viu? Os dias que você quiser saber, não precisa fazer pesquisa, não. Me pergunta que eu te falo. Olha só, tem muita gente que todas as pessoas que eu comento sobre o seu nome, ou elas comentam comigo e tal, sabe que nós somos amigos, então... Pergunta, Eduardo não vai ser candidato e tal? Eu falei assim, meu sonho, eu já falei, o dia que o Eduardo candidatar, eu sou Eduardo, todo mundo sabe disso. Por quê? Não tem interesse pessoal, não tem interesse profissional, simplesmente é uma ideologia que a gente vê que bate, e você quer ver essas pessoas que batem ideologicamente com você no poder, né? Porque para promover mudanças. O Eduardo é uma pessoa que não é porque ele está aqui na frente, não, mas o sonho de muita gente aí, ou vê-lo como prefeito ou um deputado, eu tenho certeza absoluta da sua vitória, viu? Com certeza. Não sei se você sonha com isso, mas... Fico lisonjeado com suas palavras, mas eu diria que apesar de gostar muito do movimento político, sempre gostei, porque eu acho que isso tudo faz parte, a vida é política. Se faz política 24 horas, seja em casa com sua esposa, com seus filhos, no bar ou na empresa, tudo é política. Mas a política eletiva ela é um pouco mais difícil de ser encarada pela exposição. E eu diria para você que eu não posso dizer que dessa água eu não beberei, mas que eu não estou, no momento, nem um pouco preparado para isso, não estou, não. Você sabe que você não manda no seu futuro político, né? Quem manda é o povo. A voz de Deus é a voz do povo. Eu acho que passam por dois estágios. O meu voto vale tanto quanto de todos os eleitores de forma equitativa, mas eu acho que passa por eu me inscrever primeiro para essa empreitada. Eduardo, aqui é o seguinte, o programa nosso aqui, ele é meio avacaiado assim, sabe? Mas no final dá tudo certo. Existe essa palavra avacaiado no dicionário? Não sei. Tem não, né? Oi, mas deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Ó. A gente vai esquecendo, tem que ler. Vai chegando a idade, a gente tem que anotar tudo, né? O que motiva uma pessoa igual você a ser um empreendedor? Te apertei aí?
Não, acho que isso é uma característica pessoal e o prazer, como eu disse no princípio do programa, de poder tá contribuindo com a geração de emprego e a distribuição da renda. O fato de você ver um empreendimento em pé e em funcionamento nos dá prazer. Olha, é uma vitória, né? Quando você chega num ponto assim, igual você chegou. Esse espírito seu, ele tem um final, ou você ainda sonha em crescimento, contratar mais empregados, expandir mais as suas empresas? Você ainda pensa assim? Tem esse sonho ainda de expansão das empresas? Geraldo, isso para mim é mais ou menos igual um corredor polonês. Depois que você entrou, você tem que sair no final, não tem jeito. Tem jeito de voltar, não? O retorno ele é quase que inevitável. Mas eu diria para você que a coisa mais importante que o ser humano vai adquirindo a partir da sua vivência é exatamente experiência. Experiência ele não pode ser vendido na esquina, é um negócio que se adquire exatamente sofrendo as pressões e a convivência com o trabalho. Eu diria para você que essa vontade, essa gana, ela diminui com o passar dos anos. E eu acho que isso é muito em função da experiência. A juventude, ela faz com que você seja mais atrevido e mais voraz. Hoje, eu diria para você que eu tenho um pouco menos gás. Não com esse intuito de querer parar, mas não com aquela velocidade e aquele entusiasmo que eu tinha no passado. Hoje a gente busca mais a questão de equalização e concentração dos negócios que você realizou ao longo dos últimos anos. Já teve algum dia que você acorda, ou então quando você vai para casa e pensa assim, em sair do ramo de siderurgia, de aciaria, uma mudança radical na sua vida? Pensar assim, não vou mais fazer nada, vou parar de trabalhar. Já teve isso alguma vez? Seguramente que sim. Isso acho que faz parte de qualquer ser humano. Às vezes você tem um período de, vamos chamar de desânimo. Às vezes você tem tantas situações adversas e essas pressões elas são muito grandes. Mas o tombo, ele te fortalece. Porque você vai ter que aprender a transpor as dificuldades e a contornar os obstáculos. Então, esse momento de desânimo, ele passa... É só rezar um pouco e concentrar um pouco no negócio que você consegue voltar àquela energia. O Valquir reza todo dia, meia hora, você acredita? Ele tem uma coleção de santo lá, inclusive eu dei um para ele, o Menino Jesus de Praga. Inclusive dei um para você também. Me deu sim. Ele reza todo santo dia, antes de sair de casa. Você acredita que ele fica meia hora rezando, todo santo dia? Ele falou assim, ele não aguenta. Então, olha só, existem os problemas oriundos do próprio sistema, que é aquele problema de inadimplência, falta de funcionários desqualificados, existe todo tipo de problema dentro da forma técnica, uma máquina que estragou, uma encomenda que não chegou no seu destino, extravio de mercadoria, existe esses problemas que faz parte, mas isso a gente contorna. Mas quando são problemas, Eduardo do céu, quando chega aqueles problemas que vêm do poder público, de fiscalização, de carga tributária, de multa, de meio ambiente, não sei o quê, e os caras não chegam com cara de bons amigos, eles já chegam querendo multar e coisa. Isso realmente é difícil hoje. Puxa, isso que mata a gente, cara. Mas Deus dá força pro trabalho, isso não... Dá força? Dá, o homem é largo. Eu dá força para ir pro cemitério, rapaz, eu fico... O homem é largo. Olha só, daqui um minuto agora nós vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre o leite carinho, ok? Daqui um minutinho. Gente, se fôssemos comentar tudo sobre o Ferraguzo, nós precisaríamos uns 2 programas.
Porque era até minha ideia de sugar um pouquinho do conhecimento aqui do Eduardo, assim, passar para vocês, né, todo aquele processo, desde a extração do minério até o beneficiamento para a transformação do ferro gusa, do aço inoxidável. Tinha um monte de coisa para falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo não nos permitiu, né? Mas se ele nos der mais uma oportunidade, depois nós vamos fazer mais uma entrevista, bem mais aprofundada a respeito desse assunto, desse roteiro, desse tema que nós comentamos, mas realmente não deu. Mas agora nós vamos falar aqui sobre o Leite Carinho. Eduardo, você foi presidente lá do Leite Carinho, não foi? Durante algum tempo, né? Eu fui presidente durante 2 anos. O projeto Carinho foi um projeto que surgiu de uma forma extremamente rápida. A Carinho é uma empresa tradicional em Divinópolis, quase 60 anos, e ela passava por momentos de extrema dificuldade econômica e financeira. E apesar da luta dos diretores, dos ex-diretores, que lutavam bravamente para a manutenção da empresa, a situação estava se tornando insustentável. A Carinho estava produzindo, à época, em torno de 300 mil litros de leite por mês, com uma dificuldade de suprimento, com dificuldade de produção, e ela tinha sido vendida para uma empresa de Campo Belo, e essa empresa, a Carinho, seria transferida de Divinópolis para lá, os equipamentos iriam para lá, a marca iria para lá. E à época o prefeito de Divinópolis era o prefeito Demétrios, e ele teve uma ideia de tentar resgatar a empresa e fazer com que ela se mantivesse em Divinópolis, não só pela tradição, mas pela importância dela para o município. E ele fez uma avaliação prévia dos números, a situação era muito difícil, e ele fez a convocação de alguns empresários. A princípio eram 10, e depois se converteram em 20 empresários de forma igualitárias, cotas iguais, e foi feita uma avaliação e uma transição onde a empresa não se concretizou o negócio com Campo Belo, houve um aporte de capital na empresa, houve um pagamento dos débitos que eram de uma monta significativa. A empresa tinha um grande volume de problemas com cartório, com débitos bancários, fiscais. Tudo isso foi equacionado e eu tive o prazer de ser convidado pelos sócios para presidir a empresa, e o fiz durante 2 anos. Nesse período a gente teve a oportunidade de equacionar toda essa questão do passivo e fazer as modificações estruturais que se faziam necessárias. Era um parque antigo, um parque velho, que foi totalmente modernizado. A Carinho hoje é um padrão de qualidade e um padrão de equipamentos condizentes com o que a marca significa para o mercado. Hoje o presidente é o senhor Luiz Carlos Gonçalves, e que junto com o Ronaldo Fagundes e com o Heverton da Setormec... Está nos assistindo, viu? Então um abraço para eles. Realmente estão fazendo um trabalho brilhante lá na operacionalização do dia a dia. A empresa que produzia 300 mil, estamos na casa de 4 milhões por mês, com uma capacidade instalada de próximo de 8 milhões. Veja bem, olha só, vocês prestaram atenção. Na época que eles adquiriram o Leite Carinho, era 10 mil litros dia. Hoje é em torno de 120, 130 mil litros dia. Então foi um avanço extraordinário. Além de sanar toda aquela dívida que tinha, provavelmente devia ter dívida trabalhista e mais uma série de coisas, né? Tinham dívidas diversas. E hoje ela é uma empresa com uma saúde financeira extraordinária. Eu estive lá semana passada visitando com o Heverton mais o Ronaldo, e fiquei realmente admirado de ver. Vocês
criaram uma estrutura ali impressionante, né? Aqueles tanques de aço inoxidável, que é a quantidade de caminhões para fazer as entregas e tal. Então, o Leite Carinho, uma vez eu quero procurar o Ronaldo para a gente fazer uma matéria aqui, mas para mostrar todo o processo de beneficiamento do Leite Carinho. Vocês vão ver que vocês estão consumindo qualidade. E o Leite Carinho, vocês têm que olhar isso com muito carinho. Quando for comprar o leite aí na padaria, no supermercado, vamos no Leite Carinho. Não, eu gostaria de salientar o ponto, Geraldo. Eu gostaria de frisar que os antigos diretores da Carinho, Dalmi, Nilton Moura, Mauro Azevedo, fizeram um trabalho, eles lutavam bravamente para a manutenção da empresa num segmento que é extremamente difícil. Existe um problema que para mim é caso de saúde pública, existe uma concorrência predatória, existem leites com adulteração, existe uma série de coisas e que querem concorrer na gôndola com preço. E isso, a Carinho é uma líder de mercado e o que eu acho que é o mais importante frisar é que as pessoas que pegaram a Carinho, elas têm uma responsabilidade perante a sociedade. Então, perante a toda a população e todos os clientes dos produtos Carinho, o que nós podemos afirmar e garantir para vocês é o seguinte: o nosso nome, nós temos um nome a zelar. Nós estamos aqui para produzir um produto da mais alta qualidade, que é consumida não só pelos consumidores da região, como na minha própria casa. Muito bem. Gente, o nosso programa chegou ao final. Foi um dos melhores programas que nós tivemos aqui, viu, Eduardo? Quero te agradecer, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agradecer a todos vocês pela audiência. E na próxima